Boa noite, CDCistas. Boa noite, corintianos, corintianas, corintianes. Todo mundo que curte futebol, que bate um papo legal sobre política, sobre sociedade e cultura. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Liga Eduardo Galeano, que é uma liga de futebol de várzea. Para quem conhece várzea, conhece da história do futebol, sabe a importância dela para a sociedade. Hoje nós vamos começar conversando aqui com o Cleiton, que é o organizador do time do CDC, e vamos bater um papinho para explicar para vocês o que é a Liega. Antes, eu vou colocar um vídeo aqui, depois o Cleiton vai se apresentar. É o nosso vídeo de apresentação, já famoso. Cleitinho, você só fica aqui que nós vamos começar a nossa transmissão. Tranquilo. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Liga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana. Tu és a mais bonita das nações. Bonito, né? É gol, explodem corações. Lá na camisa 12 luz, valentes gaviões. É gol, vingança do povão. Meu São Jorge guerreiro derrotou mais um dragão. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Liga, sacode a poeira. Isso, para quem não sabe, o Conversa de Compas, a gente começou um trabalho mais forte o ano passado, trazendo gente que estava se candidatando, pessoas que não tinham muita visibilidade na mídia, e a gente conseguia bater um papo, mostrar para os eleitores as plataformas, as opiniões dessas pessoas, e foi uma coisa muito bem elaborada, muito bem feita. A transmissão do vídeo que a gente colocou para vocês foi criação do Caê, que é um CDCista do ABC, dirigente dos metalúrgicos, e ele é um diretor de uma liga de futebol de várzea aqui no ABC também. Eu até convidei o Caê, se ele conseguir aparecer, eu já tinha dado o link para ele, pelo menos para ele dar uma palhinha, falar um pouquinho para a gente da experiência dele no futebol de várzea. Bom, agora vamos passar para o Cleiton, que é o nosso representante do CDC na Liga Eduardo Galeano, e vai falar um pouquinho para a gente do que é a Liga e qual o propósito dela. Tudo bem, Cleiton? A bola está com você aí. Tudo bem. Primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando essa transmissão. Eu queria parabenizar também essa introdução que é feita aí no Conversa de Compas, uma montagem muito boa, com momentos históricos aí do CDC. E, antes de tudo, lembrando que estamos na semana que o CDC completa 7 anos de vida, né? Então, parabéns a todos os CDCistas, quem já participou antes, quem está na toada com a gente, e para os futuros, né? Que venham mais muitos anos de vida, de luta e de garra esse pessoal do CDC, né? Vamos lá, eu acho que a gente pode começar falando aqui sobre a Liga Eduardo, duas partes, né? Falar sobre a Liga Eduardo Galeano, o CDC nela, e falar um pouco do aspecto esportivo que o CDC apresenta também, os resultados, esse tipo de coisa, né? O desempenho. Primeiramente, sobre a Liga Eduardo Galeano, perdão, eu acredito que poderíamos ter pessoas com mais propriedades aqui para poder falar, a gente não conseguiu
infelizmente, que a Liga Eduardo Galeano já está no segundo ano, né? E o CDC é estreante na Liga Eduardo Galeano, é o último ano que ela começa apenas com uma divisão, e, bom, o nome já traz, né? O Eduardo Galeano, ele é um grande entusiasta do nosso esporte bretão, e assim, então o torneio carrega o nome dele, porque traz um mote muito importante de inclusão, de diversidade, de respeito. Então, é algo, assim, eu estou impressionado com a Liga, eu não tinha noção da proporção. O nosso amigo Tité já participou na comissão de arbitragem, aí como árbitro, na edição anterior, ele meio que me contou mais ou menos como era. Nas reuniões que eu pude participar, eu já vi que são os representantes dos times, são pessoas progressistas, de um lado muito bom, que estão aí na batalha conosco, né? Estão no mesmo lado nem sempre corintianos, mas sempre no mesmo lado da trincheira da luta do social, né? Que é o que importa. Sobre a Liga, ela tem isso, ela começa a Liga Eduardo Galeano, que é um torneio quase que de pontos corridos. Ela lembra um pouco o Campeonato Brasileiro da antiguidade, né? Todos contra todos dentro de uma chave, classifica os melhores cada, não? 10 na chave A e 10 na chave B, classifica os 2 melhores e faz as semifinais, enfrentando, claro, o primeiro colocado da chave E contra o B da segunda e o primeiro da B contra o segundo da A, né? Faz as semifinais e finais. E após a Liga Eduardo Galeano, temos também um torneio de mata-mata entre os times da primeira divisão da Liga Eduardo Galeano, que se chama Torneio Sol e Sombra. Ainda não foi definido os confrontos, enfim, está mais para o final do ano. Vamos ver como que vai ser. Tá bem entusiasmado. E o que eu pude ver até agora, acompanhar nos torneios, né? Nesse torneio, dos 3 jogos que a gente participou, estreamos contra o time do Formigueiro, uma galera que está numa luta muito boa nas últimas manifestações, próximas eleições. Eu vi uma participação muito grande deles na Paulista, e tivemos a felicidade e infelicidade, a felicidade de participar da partida de estreia com eles, e a infelicidade de ter sido goleados por eles, né? Quando foi? 5-2, né? 5-2. Mas é uma galera... Mas depois continuamos o campeonato. Não, sim. Que aí depois vou mais para frente falar sobre isso. Aqui, mais ou menos falando de como que foram os adversários que a gente encontrou aí, o Fatiada, uma molecada nova de universitários, acho que o mais velho deles deveria ter 23, 24 anos de idade, uma turma, putz, isso é esperançoso demais, ver uma molecada nova dessa se juntando e participando de um torneio desse tão legal. Foi um pessoal bem legal mesmo, conheci. E agora, nesse último sábado, também nós encontramos com o nosso... Deu meio branco aqui, estou um pouco nervoso. Enfim, mas é assim, Cleiton, a gente não tem que ficar nervoso, porque aqui é uma conversa de compas, só falta a cervejinha para a gente poder fazer o nosso bate-papo. Segunda eu tô já meio que me recuperando do final de semana, né? Então eu tô dando uma segurada. Mas são sempre partidas muito leais. Claro, é futebol, todo mundo quer ganhar, tem uma discussão aqui, outra ali, mas é tudo dentro do respeito. Como todos sabem, o CDC é time misto. Infelizmente, temos poucas meninas comparecendo para jogar, mas, ainda assim, nunca faltaram de respeito com elas. Sabe, é um tratamento muito bom. E não só com elas, no geral, o tratamento é muito bom. Antes do começo, durante e depois do jogo. De novo, tem os lances de jogo, uma discussão aqui, outra ali, chegada mais dura ou não, porque, cara, afinal das contas é futebol, e todo mundo quer ganhar. Senão, não faz sentido nenhum ter o jogo, né?
Deixa eu te falar uma coisa, ô Cleitinho. Depois você dá uma conversa mais, fala mais sobre essa questão do futebol ser misto. Existe dentro da liga um futebol, um time que é só de mulher? Ou é um time com predominantemente mulher? Eu acho que não tem um time predominantemente feminino, não. Eu acho que não. Mas tem times que tem, eu acredito que tem times que tem mais mulheres na linha deles também. O União lá, por exemplo, todas as vezes que a gente encontrou eles tinham pelo menos 2 meninas, acho que de 2 a 4 em campo, assim, né? Eu falei com clandestinos, parece que eles têm meninas também jogando com eles. Celeste, eu acredito que também. Tem, mas eu sei, tem bastante time mistos. Por enquanto, nós não enfrentamos nenhum nessas rodadas, né? Tem conversado, sempre antes das partidas, eu converso com o representante de cada time, pergunto se eles têm meninas, que eu acredito que, nesse caso, eu divulgando que tem meninas do outro lado, talvez crie as nossas meninas do CDC fiquem mais à vontade de ir, eu imagino. Então, eu sempre pergunto, para tentar fazer essa alavancagem, né, das meninas do nosso time. Bom, é um negócio que eu tenho conversado, eu converso, por exemplo, com um primo, uma prima minha, meu lá de São Bernardo, que eles têm um esquema de treinar meninas, só que acho que elas são muito jovens e são de São Bernardo. E aí eu perguntei, assim, para ele se ele conversaria com elas para ver se tem interesse de jogar, porque eu apresentaria para os outros times da liga, não só para jogar no CDC, entendeu? Mas para os outros times, que todos eles que eu pergunto, eles falam, cara, eu procuro, mas acho que talvez as meninas não fiquem à vontade de jogar. Então, eu não sei se talvez é um trabalho para conversar, talvez não, é um trabalho, e eu vou levar isso lá na Liega depois, conversar com o Mandy, com o pessoal, todo mundo, de fazer um trabalho desse fortalecimento, de incentivo das meninas conseguirem participar mais dos times, né? Ficarem mais à vontade para isso, né? Acho que urge esse trabalho. No final de semana passado, nós jogamos um torneio, um festival dentro dos Gaviões da Fiel. Aí sim, 100% meninas. Algumas delas, pela primeira vez, jogaram com a gente, foi futsal. O resultado foi muito discrepante pelo que a gente viu, assim, se eu não me engano, foi 7-3 para os Gaviões, mas, cara, a goleira dos caras fecharam o gol. As meninas que jogaram pelo CDC, cara, suaram sangue, martelaram ali o jogo inteiro, e a goleira dos Gaviões fez muitos milagres. Mas, caras, fiquei muito orgulhoso. Tem aquisições ali, né, umas meninas que jogam bem mesmo, que eu acho que vai engrenar legal com o CDC, né? Tem alguns amistosos, a Liega agora vai ter um período muito longo, assim, entre maio e abril, acho que vai ter só 2 jogos, quase em 60 dias, e aí a gente está encaixando alguns amistosos. E talvez, eu acho que nos amistosos, não sei, talvez as meninas fiquem mais à vontade, vamos fazer um trabalho para ver se elas conseguem chegar mais, e se ambientando, e nós também, do CDC, fazer um levantamento, conseguir fazer um aluguel de campo mensal para treinarmos, que aí eu acho que com isso, eu acho que vai atrair mais, elas vão ficar mais à vontade de jogar conosco. Penso que isso pode ser uma força, não sei se pode ser a solução, mas eu acredito que seja um aspecto a ser levantado, que é muito importante o CDC ter mais meninas nas nossas linhas, né? Esse é um ponto importante, né? A gente ter mais mulher participando do time, do CDC e também dos outros times, né? Isso daí é extremamente importante para mostrar a integração, para mostrar
o nosso posicionamento, né? Deixa eu aqui para dar continuidade. Uma adendo aqui. Me perdoe o pessoal do Punho, se tiver alguém assistindo. É Punho Cerrado, time dos caras. É Punho Cerrado, aqui, que jogou conosco na semana passada. Eu ia até colocar aqui, ó. O último jogo foi com o Punho Cerrado no Parque Municipal do Tatuapé. Eu colocou aqui o Gabriel. Porque eu não sou muito de falar em redes, assim, eu sou muito tímido, então mas, pô, Punho Cerrado, cara. Os caras são, velho, gente boa mesmo. Eu fiquei muito feliz de conhecer o pessoal de lá também. A gente está conhecendo o pessoal, a gente está vendo que tem muita gente boa aí pelas periferias. O Gabriel o futebol em ordem, aqui, ó, colocando o futebol na ordem do dia. O futebol de várzea sempre foi uma característica da cidade. Eu me lembro que meu pai jogava num time da Cachoeirinha, eu era criança, eu ia com ele, o nome do time era Boi Maiado. Aí você imagina como que era o time. Ele jogava naquele time com sangue, com vontade de chegar em casa machucado, da minha mãe brigar com ele, mas esse é o gostoso da várzea, porque terminava o jogo, tinha lá a confraternização de todo mundo que jogou, né? Que esse que é o grande lance da várzea, né? Que é a reunião das pessoas, né? E você, David, como é do Diadema, conhece bem por ali a região, Campanário, eu comecei jogando, quando criança, várzea. Eu jogava no Tabuão, no Tupi, no Grêmio, naqueles campos que tinha ali, nos Festival do Joca. Quando era criança, assim, jogava naquele campo menorzinho, que era o Tupi, né? Tupi era o menorzinho, o Ouro Verde é o que ficava lá embaixo, no morro, beirando o rio ali, né? Apesar que todos eles beirando o rio, né? Mas um que ficava bem lá embaixo mesmo, no brejo. Aí tinha um grandão, que geralmente os caras montavam um circo ali também, e o Grêmio do lado. O Grêmio já era um campão bom mesmo, com arquibancada, raramente jogava lá. Era muito criança, assim, então eu jogava geralmente no Tupi, que era um campo menor, festivalzinho do Joca. Eu era do Jardim das Nações, do Caema ali, a gente tinha um time da nossa molecada, então 6 horas da manhã começava o festival, a gente disputava o campo com os baloeiros. Então eu tenho a várzea aqui, ó, no coração. Eu conversei com alguém até do Punho, né, nesse final de semana, e eu converso geralmente com o pessoal. Você vê que muitas várzeas estão sendo... o pessoal está colocando gramado sintético nelas. É lógico que é uma melhoria para o campo, para a comunidade, enfim. Mas a minha nostalgia não me permite gostar de campo sintético na várzea. Nada como um bom terrão, né? Aliás, eu ia até colocar nossa aqui camisa do CBC tá manchada de terra, eu acho isso maravilhoso, cara. Não sai. Marcas da guerra. Eu tenho uma paixão pela várzea de terrão, cara. Então, é coisa minha. Isso daí. Até para mostrar para vocês, tem aqui a página da Liega. Vamos colocar aqui. Porque, assim, eu penso que, claro, a gente tem que ter uma estrutura melhor para poder jogar, para a molecada começar a jogar. Eu só tenho os receios de esse negócio, se melhora muito, inviabiliza para quem não tem condições de pagar poder jogar, entendeu? Então, sei lá, pode melhorar, desde que não exclua. Isso daí é importante. Primordial. Petra. A várzea é Petra. O princípio da várzea. A cláusula pétrea da várzea. Então, tipo, cara, quem tem nem chuteira, quiser jogar descalço, vai jogar, cara. Então, sabe? Eu tenho muito medo que às vezes o pessoal fica loteando esses campos e aí a prefeitura fica locando e é lógico que eu acho que rola escola e tem que jogar nos horários certos que eles definem para a criançada poder bater uma bola no campo, né? Mas eu fico com receio de geralmente eles fazerem isso, então sempre tá com o horário ocupado porque pessoas locam. Os times que têm condições vão locar o campo e o povo da comunidade não poder jogar bola.
Então, essa é uma preocupação que eu tenho em relação, além da paixão pelo terrão que eu tenho, esse meu grande problema nessa questão de gramar os campos, né? Você falou dessa questão de gramar o campo. Aqui do lado tem o campo do Campanário. É grama sintética, o quadro lá tá arrumadinho. Um pouco mais para baixo daqui no bairro, do lado da UPA, tem um terrão. Terrão mesmo, que se um dia chover, volta para casa todo sujo de lama. Mas são todos arrumadinhos, a prefeitura deu um gás nesses campos, né? Ficou uma coisa muito bem arrumada. E tem escolinha aqui, né? Que eu acho que é muito importante. Isso daí é a preservação do futebol na periferia mesmo, né? Sim. E com isso lutar também com um grande predador que é o imobiliário agora, né? Aqui, o Gabriel acabou de colocar essa informação. A várzea é, inclusive, um instrumento de luta pela preservação dos campos contra a especulação imobiliária. Exatamente. Né? Cara, é importantíssimo. Os caras estão querendo... E a gente vê um problema sério hoje, isso com o campo lá do Campo de Marte, né? Uhum. Tem que... A luta é grande. A gente vê o pessoal também lá do Santa Marina lutando contra esqueci o nome da empresa também. Saint-Gobain, né? Que quer... Antiga Nadir Figueiredo. Pois é, cara. Não, velho, pelo amor de Deus, espaço... a gente tem pouco espaço para ter convivência, essas coisas, e o pouco que tem, os caras querem destruir, cara. É uma loucura, Então o Gabriel tem total razão aí, que ele tá... Esse ponto que ele levantou. A várzea é primordial aí nessa luta, né, cara? Uhum, tem razão. Dois pontos importantes, né, nessa questão contra a especulação imobiliária, né? O campo do Campo de Marte é um terreno muito grande, são campos que a gente já jogou lá, o primeiro jogo a gente jogou lá. A especulação imobiliária ali é muito pesada, a região ela está crescendo, a região ela está se valorizando, e a prefeitura está entrando nessa onda da destruição do patrimônio público para entrega para o patrimônio privado. E isso daí é ruim demais para a história do futebol, para a história da sociedade como um todo. O futebol não é só a bola no chão e bater por... É cultura, né? A gente precisa fazer com que a várzea, o futebol de várzea, ele se perpetue. Essa é a questão. Não dá para a gente ficar com o futebol de várzea num campinho ou outro, mas a gente precisa com que a periferia toda ela se organize para defender a sua história, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E, bom, como eu disse que eu ia quebrar aqui mais ou menos em 3 partes, né? A gente falou um pouco aí da Liega e a importância do futebol de várzea. Agora, falar um pouco do CDC dentro da Liega. Mas antes disso, eu preciso retomar a história do CDC como futebol. Quem está com ele não sabe. A gente já fez no início, foi criado um time para poder fazer um joguinho no campo lá do CMTC, contra um time dos catadores, né? E entre os nossos jogadores, a gente teve até o Vladimir, que abençoou a camisa, como o Alisson nas preleções sempre fala. Casa Grande já também falou, vocês é Maria, todo mundo da democracia ali que tem condições de segurar, eles falaram, não, aqui está em boas mãos, o nome da democracia corintiana, né? E depois, com o tempo, também com grande prazer, o União Lapa convidou a gente para fazer o jogo de refundação deles, relembrando que lá em 1910 teve União Lapa 3, Corinthians 0, né? E a União Lapa hoje permanece como um time de várzea, de muito brio e muito respeito, e quando eles convidaram o CDC para representar o Corinthians foi de enorme emoção para a gente, enfim, foi muito legal o jogo, foi um jogo bem pegado, acho que a gente perdeu de 4-2, mas foi um jogaço. Já tivemos mais uns outros embates com eles,
Já ganhamos um festival na casa deles também, e também teve um período muito ruim, quando o próprio União convidou a gente para jogar um torneio no Bicudão, que a gente não conseguiu se organizar bem, foi meio frustrante, e ali praticamente acabou o time do CDC, né? E novamente foi esses amistosos tirando esses jogos que a gente faz no MST aí, que tem grande apelo, né? Então, lá dentro em Guararema, lá na escola Florestan Fernandes, então tem grande apelo, então sempre tem gente querendo jogar. Com um novo convite do União lá, a gente conseguiu arrumar um time novo, pessoas novas, o CDC mesmo mudou bastante, né? Pessoas entraram, outras saíram, e aí deu um novo gás. Acho que ter vencido aquele festival deu um ânimo, um up, e todo mundo, tem uns carinhas que jogam bola aqui, né? Vamos para frente, vamos aí. E aí, esse convite para a Liega foi, nossa, maravilhoso, assim, né? E aí, eu já descambo agora para falar do desempenho do CDC dentro do torneio, né? A gente já estreou contra o Formigueiro, perdendo de 5-2. Pelo que eu vi, o Formigueiro também goleou o segundo jogo. É um time muito duro. Eu acho que é um dos favoritos da nossa chave a se classificar, pelo que eu vi, né? Eles já eram para ter jogado fatiado esse final de semana, mas adiaram o jogo. Então, vamos ver, né? Mas está muito equilibrado o nosso grupo, muito equilibrado mesmo. Aí a gente teve um segundo jogo contra o Fatiada, que a gente conseguiu vencer de 1-0, e por último vencemos o Punho 3-1 nesse final de semana, que no final de semana passada eu reclamei que a goleira dos Gaviões não deixou a gente vencer a partida, e dessa vez foi um goleiro nosso que pediu uma sorte melhor do Punho. Eu acho que o Punho jogou muito melhor, sim, jogou melhor que a gente, teve oportunidades mais claras. E a gente, quando chegou, fez, né? Então, eu acho que mas é isso, é futebol, né, cara? Nem sempre a gente consegue uma melhor sorte ou não, nem sempre o que você produz vai acontecer, mas eu acho que a pegada é essa. Eu, como não tenho jogado esse ano, eu tenho acompanhado bastante ali do banco, percebo evolução, percebo muitos pontos a serem melhorados. Não vou colocar aqui os pontos fracos, porque eu quero que o CDC se classifique, né? Entendeu? E eu acredito que tem adversário aí assistindo. Então, não, mas a gente tem muitos pontos a serem ajustados ali ainda, temos pontos positivos e eu acredito que o time ainda vai crescer. Tem amistosos aí pela frente que eu acho que vai ajudar o time nesse sentido, né? E, por fim, quero falar também da importância do CDC no futebol e a participação na Liega. Após o jogo, com Punho, eu fui para o Parque São Jorge participar da inauguração da chapa Arquibancada 95. Tem uns amigos nossos que fazem parte de lá, outros não. Enfim, se tiver alguém aí, pode falar da sua chapa também. Eu não estou participando por dentro, sou só apoiador, enfim, mas eu estava lá e em conversa com o povo eu comecei a conversar sobre a importância. O futebol ele é agregador, então o que acontece? Dentro do CDC, antigamente a gente tinha só militantes jogando bola, e agora temos esses militantes jogando bola, mas também estamos trazendo gente de esquerda que não tem muito essa pegada. Vota de esquerda, tem a simpatia, são corintianos também, mas eu acho que evita até essa discussão política, entrar nesse assunto, tenho total respeito, mas eu acredito que eles participando do time do CDC e a gente conseguindo levar algumas coisas para o vestiário, conseguindo uma participação maior deles, o CDC cresce junto também, né, nessa parte de militância, que é muito importante. Da mesma forma que acontece com a bateria, que é uma outra porta de entrada, né? Então, bateria Dona Elisa. Bateria Dona Elisa, enfim. Opa, essa daí vai fazer história.
Essa é bonita, né? Então, é cultura, é lazer, é esporte, essas coisas agregam também e traz para o lado político, né? Que é muito importante. A gente tem um período muito importante a seguir pela frente aí, né? Acabamos de ganhar uma eleição aqui no sufoco, né? E a gente tem que manter isso daí. Então, a luta não para, está longe de parar e nunca vai parar. Isso. Gabriel lembrando, 3 gols de bola parada. Na verdade, Gabriel, 2/3 dos gols do CDC no campeonato foram de bola parada. Então, fica aí uma dica. É uma característica do time. Bola parada é gol. Neto, Marcelinho no time. Os caras. Bola parada é gol. Os caras vão começar a tremer que vai ver bola parada, vai sair gol do CDC. Batemos os caras, deixa os caras ir para dentro da área. É isso. Acho que é importante agora a gente falar um pouco também do CDC, do aniversário do CDC. Então, é uma organização, é um coletivo e ele já se firmou na sociedade, ele já se firmou no campo político, já é uma referência em ações e trabalhos. O que você falou do CDC de ser que vai além do futebol, tem a bateria, muita coisa a gente ainda vai fazer acontecer. Né? A gente vai colocar em prática muita coisa para o CDC, para que ele cresça mais, para que a gente possa avançar onde a gente gosta, onde a gente tem que atuar, que é a periferia principalmente. Né? A várzea é isso, então vamos acompanhar a várzea, né? Sim, eu esqueci de avisar, de falar também, até porque eu não participei. Teve que foi muito importante também os jogos nas escolas que o CDC fez. Então, eu não tenho bagagem para falar disso, porque eu não participei na época, estava um pouco por fora, se não me engano, até na época que eu morei fora. Mas teve também, foi muito importante esses jogos que o CDC fazia nas escolas, com a molecada. Que aí vinha o jogo de futebol, tinha conversa, né? Tudo isso. Muito importante. É isso. Eu acho que deu para a gente conhecer um pouquinho sobre o trabalho do time de futebol de várzea do CDC, para as pessoas conhecerem a atuação. Coisas vão acontecer daqui para o fim do ano. Eu vi lá no nosso Instagram, recebi uma mensagem de um pessoal já querendo marcar amistoso com a gente. Ou seja, no começo as pessoas nem conheciam o time do CDC, agora as pessoas já estão querendo montar um jogo com a gente, um jogo de futebol com samba. Né? Bom, e isso é ótimo. Isso faz cara, com que... agregador demais, cara. Exatamente, esse é o grande lance, agregar, mostrar, juntar a comunidade dentro daquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Então, aqui ó, mais uma do Gabriel. CDC Escola, o nome do projeto. Tá sempre lembrando aqui, né? Isso é ótimo, é perfeito. Boa, Gabriel. E esse CDC Escola, dá para a gente continuar fazendo, dá para fazer mais ação, dá para mostrar mais o trabalho do coletivo dentro das escolas, que é muito importante isso daí, né? Cleiton, você quer falar mais alguma coisa? Bom, não, por hora acho que é isso, deu para falar um pouco. Tem os próximos jogos aí, esse sábado mesmo tem um amistoso lá na Vila Alpina, né? Depois já temos mais jogos de campeonato, depois outros amistosos, enfim, vamos aí, né? E eu acredito que é importante marcar, sim, esse outro amistoso, ter uma conversa com samba, cerveja, churrasco e agregar as pessoas junto com a gente. Mas era isso, quero agradecer a oportunidade, bora prestigiar o CDC, quem quiser bater uma bola, chega junto também, que a gente vai montando o time aí. Não estou te escutando, tá? Para ficar por dentro do que está acontecendo na Liega, as pessoas podem
pelo Instagram da Lieg, eventualmente pelo nosso Instagram também, nós vamos sempre colocando informação, resultado. A Lieg é Liega16, e o do Coletivo Democracia Corintiana também. Muita gente já conhece, já sabe como funciona, e aí a gente vai colocando o nosso futebol de várzea em dia. Uma coisa que eu estou colocando aqui, que eu deixei quase que toda a transmissão, é o Pix do CDC, para quem quiser ajudar de alguma forma. A gente está sempre usando esse dinheiro para a nossa luta. Nós temos um conselheiro fiscal que acompanha todo nossa movimentação. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada é usado na luta para o CDC. Certo, Cleiton? Palavras finais? Agradecer todo mundo, toda a força aí, ao time que está chegando forte. Estamos em uma evolução, estamos crescendo e vai crescer mais. Vamos ficar mais forte. Vamos ficar mais forte e vamos lutar pelo título. E como dizia antigamente nas transmissões de rádio, quando se ganhava o motorrádio, ganhava. Você conhece essa? Você lembra? Você é dessa época do motorrádio? Claro. Eu fico com a moto, vocês ficam com o rádio. Isso é. Me lembro. Não, tivemos grandes atuações aí de alguns atletas do CDC nas últimas partidas aí. Também. Vamos colocar o nosso futebol em ordem. Obrigado, Cleiton. Obrigado para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, que está ao vivo no nosso bate-papo. Isso é importante a gente ter. Tem bastante, eu estou vendo aqui, tem bastante curtida, teve bastante comentário. E a gente vai voltar aqui para falar mais do futebol do CDC, o futebol da Liega, o futebol das meninas do CDC e botar tudo em fortalecer cada vez mais o nosso futebol. Vou colocar o nosso videozinho. Cleiton, você continua aqui só um pouquinho para a gente depois da transmissão, tá bom? Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Vamos encerrando com o nosso tradicional vídeo aqui. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Liga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana. Tu és a mais bonita das nações. É gol, explodem corações. Lá na camisa 12 luz, valentes gaviões. É gol, vingança do povão. Meu São Jorge guerreiro derrotou mais um dragão. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Liga, sacode a